Aleluia. E nós oramos, né? Nós pregamos no meio da semana falando sobre dons. E falamos que a igreja ora muito em línguas e poucos interpretam. E disse, a igreja está troncha. A igreja precisa se manifestar em todos. E aí, na vigília, nós falamos na quinta, na vigília, uma fala e a outra interpreta. Entende? O Senhor está neste lugar. O Senhor está no meio do teu povo, queridos. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Lucas. Vamos para a mensagem. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. Eu queria falar sobre a ceia. Ainda temos falado muito sobre isso. É importante entender esse memorial, esta ordenança. Lucas capítulo 22. Nós vamos falar sobre os princípios da mesa. A mesa do Senhor tem alguns princípios que precisam ser observados. Lucas capítulo 22, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 23, e diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei há muito comer com vocês esta Páscoa antes da minha morte, porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra para o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem este o trai. E começaram a perguntar entre eles qual deles seria o que havia de trair. Senhor, nós te adoramos, Pai, te agradecemos. Seu Deus, obrigado por esta mensagem, por esta palavra. Nós pedimos, Senhor, que a ceia do Senhor faça sentido para nós, no nosso coração. Que seja um lugar de cura para a sua igreja, Senhor. Pai, todo aquele que se encontra enfermo hoje, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da cruz do Calvário, do sangue do Senhor vertido, possa trazer cura sobre o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o que nós oramos pedindo, fala ao nosso coração. Amém. Amém, irmão? A ceia do Senhor é um princípio, é um fundamento, e princípios, eles são elementos essenciais na composição da nossa fé. Os princípios, eles são elementos fundamentais, irmãos, na composição da nossa fé, naquilo que nos edifica. A palavra princípio, querido, já é algo que é primeiro, não é secundário, não é algo relativo, que pode ser deixado de lado. Não, princípios não podem ser deixados de lado. Princípios precisam ser observados, muito bem organizados nas nossas vidas e estabelecidos. E a mesa do Senhor é um princípio para nós, assim como o batismo é um princípio. Quantos entendem isso, irmão? Nós estudamos isso. O batismo é um princípio. Alguém que chega precisa ser batizado. As pessoas que se convertem ao Senhor precisam fazer parte da mesa do Senhor. E essa mesa, ela tem os seus princípios. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, irmãos. Esses princípios que compõem a nossa fé. Muitas coisas nessa vida mudam. Muitas coisas, elas mudam nas nossas vidas. E as coisas que mudam, elas são circunstanciais. São circunstâncias, estratégias, metodologias que nós vamos querer trabalhar em alguma área da nossa vida.
são algumas estruturas, isso tudo, circunstancial, mudam, mas princípios não mudam. Você vai fazer uma casa, e você tem muitas circunstâncias da forma dessa casa. Não, eu quero uma casa com uma sala maior, você escolhe. Eu quero a cozinha pequenininha, é tipo a casa americana, você já viu? Faz um cômodo só, põe um balcão no meio, pronto, sala e cozinha. É? Sim ou não? É assim ou não é? Isso são circunstâncias, isso são metodologias, isso são estratégias, irmãos. Isso pode mudar, mas uma coisa não pode mudar a fazer uma casa. A primeira coisa é o fundamento. Sim ou não? Se você começar uma casa, irmãos, por uma parede, sem fazer um fundamento, sem fazer um buraco no chão, jogar um alicerce ali, para sustentar tudo que vai vir, isso não vai se sustentar, vai cair, e vai ser grande a sua ruína, diz Mateus capítulo 7. Você concorda comigo, irmão? Estamos entendendo o que é fundamento, sim ou não? Então, tem coisas que nós precisamos fundamentar e dar valor a isso. E há um grande problema se nós estivermos dando valor às circunstâncias e abandonando os fundamentos. Falamos disso também na semana. Se nós dermos valor aos dons, mas nós não damos valor, meu amado irmão, à presença. Às vezes nós queremos já chegar no final das coisas. Então, às vezes a gente tem pressa. E a gente já quer chegar no final da missão. Chegar no final não é importante. O importante é o trajeto do que você vai construir para chegar até o final. Irmãos, enquanto nós estamos indo, o que você está vivendo hoje em Deus, isso é importante. Sabe por quê? Porque você está fundamentando a sua fé. Você está fundamentando. Você está gerando a fé necessária para viver a eternidade. Você está gerando, meu amado, o entendimento necessário para chegar no alvo, naquilo que Deus tem te chamado para viver. E às vezes nós estamos no meio do caminho, irmãos, totalmente relaxados, achando que o fundamental é o final. Não, o fundamental é agora, é hoje. Aquilo que você precisa estabelecer e organizar na sua vida. Princípios são eternos. Princípios são permanentes. Princípio é tudo aquilo que você vai levar para a eternidade, ou vai te levar à eternidade. Essa é uma boa. Sabia disso, irmão? Princípio é aquilo que vai te levar para a eternidade, irmão. É aquilo que te fundamentou. Uma vez, irmãos, entendido o que é permanente, uma vez entendido o que é princípio, uma vez entendido o que é eterno, e nós então trabalhamos o que é principal nas nossas vidas, então nós vamos caminhando e discernindo as estratégias. As estratégias, as estruturas, as metodologias, elas virão por causa do princípio e não o contrário. E aí nós estamos diante de uma mesa. Nós estamos diante de uma mesa como um memorial, mas nós estamos diante de uma mesa como um mandamento. Então, esta mesa, como mandamento ou como memorial para nós, nos é fundamento. E há princípios de estarmos diante desta mesa. Princípios que nós precisamos observar e olhar. E princípio, irmãos, princípios não é uma agenda de necessidade. Nós não fazemos algo porque nós temos uma necessidade. Nós fazemos algo porque isso é primeiro na minha vida. Vivemos de alguma forma, tomamos decisões, ou não tomamos e não fazemos algumas coisas, porque é do meu princípio, é do meu chamado, é daquilo que eu tenho como primordial da minha vida. Não é por uma necessidade. Muitas famílias
meus amados irmãos, muitas famílias, por não entenderem isso, estão sucumbindo. Vamos lá? A família, a instituição família, é um fundamento. A instituição. Família é um fundamento. E eu não estou citando família para que venhamos a pensar no coletivo, ainda que seja, mas falar família é o indivíduo saber o seu papel dentro da família. Ah, meu Deus. Quando o homem, o pai de família, ele entende o papel que ele tem para a construção dessa família, a importância dele para a construção, a voz dele, eu tenho esse entendimento. Eu tenho, como um homem que tem 5 filhos, irmãos, e cada um diferente do outro, eu sei o meu papel fundamental, na minha fala, nas minhas atitudes, e naquilo que eu morro ou eu não morro. Tem coisas que nem pecado ou eram, e eu não fazia, porque eu sabia que isso podia gerar, na vida de algum dos meus meninos, uma fraqueza. Nem pecado era, mas eu sabia que isso poderia gerar. Então, isso é princípio, e princípio é outra coisa que, falando de família, falando do indivíduo, aquilo que ele entende, para ele viver como uma comunidade, irmãos, e ele vive isso para que ele entenda que isso agrega a sua casa, que isso agrega aquilo que ele vê, aquilo que ele assiste, aquilo que ele fala, aqui, o ambiente que ele gera, por onde ele anda, ele vai gerando princípios, vai fundamentando princípios, o chão que ele anda. Salmos 4, capítulo 40 fala para nós: esperei confiantemente pelo Senhor, ele ouviu o meu clamor, tirou-me da onde, irmãos? De um lugar sem fundamento, me tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lamas, me tirou de um lugar que não era firme, não havia fundamento. Então o homem, quando ele vai construindo a sua vida, ele vai construindo pela fala, pelo relacionamento, ele vai construindo, querido, pelas suas ligações, e é isso que Jesus está trazendo para nós, quando nós falamos de princípios e trazemos para o homem, como família, aquilo que ele precisa viver como fundamento é o seu caráter. E o nosso caráter como povo de Deus, irmãos, é o caráter eterno de Deus. Porque o que nós temos que alcançar, irmãos, a imagem e semelhança do nosso Senhor. Cadê o povo aqui, irmãos, que está sendo instruído na palavra de Deus, cheio da presença, da glória do Senhor, que vai se tornar a imagem e semelhança de Deus, irmãos? Muitas famílias, não é necessidade, porque quem age por necessidade, vai vender o seu caráter. Vocês sabiam disso? Se necessidade for um fundamento para alguém, algo que ele trata como, irmãos, indispensável, essa pessoa vai vender o seu caráter, vai vender a sua missão, vai vender o seu propósito. Uma necessidade pode abalar, irmãos, os princípios. Nós conhecemos a história de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú estava com fome, e no momento da sua fome, o espertinho do Jacó falou para ele: o que, irmão? Se você me der a sua primogenitura, eu te dou o guisado, te dou a comida. E ele falou: do que me vale os meus princípios? Esaú falou: do que me vale os meus princípios? Princípios eternos, irmãos. Havia uma palavra sobre o primogênito, sobre a responsabilidade de Esaú diante de Deus, na sua família. E ele falou: do que me vale essa conversa? Do que me vale? E ele trocou por um momento, por uma necessidade, por uma circunstância. Fome, irmãos, é circunstancial, porque você come aqui um biscoito, irmãos, e já passou a fome, sim ou não? Os mais comelô falam: não, tem que comer pelo menos 30 biscoitos para passar a fome.
né? Não é tão circunstancial assim. Quem aqui não conhece a história de Arão, quando ele, irmãos, estava com o povo, Moisés subiu para pregar os 10 mandamentos, e lá Moisés não voltava mais, irmão. Deus tomou Moisés lá, Moisés estava lá, ficou, e o povo começou a dizer: Moisés não volta mais, nós estamos abandonados na nossa fé, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que nos move aqui. E o povo começou a ir para cima de Arão, e começou: irmãos, faz um Deus para nós, faz um Deus para nós. Moisés sumiu, ele morreu lá em cima, já tem 40 dias, quase 40 dias que Moisés está lá. Arão, irmãos, pela circunstância da necessidade, o povo ia matar Arão, irmão, se Arão, sacerdote, não fizesse para eles um Deus. Então Arão chamou o povo, falando: dá ouro de vocês aí. Se vocês lerem o texto, vocês vão entender que foi bem assim. Fez, irmãos, fundiu aquele ouro, fez um bezerro para eles. Moisés desceu, eles estavam lá adorando o bezerro. Moisés quebrou os 10 mandamentos, ficou chateado, nervoso, não sei na cabeça de quem que ele quebrou os 10 mandamentos, mas ele quebrou. Circunstâncias. Você vive por circunstâncias ou você vive por fundamento? Você está estabelecendo a sua vida naquilo que é transitório, notório diariamente, ou você não vende, querido? E você tem tido certeza do que você precisa estabelecer, e você, ainda que vivendo lutas, você tem ficado firme no que Deus te disse. Sim ou não, queridos? É importante nós entendermos isso. Quem não conhece a história de Geazi, o discípulo de Eliseu, ou de Elias? A palavra de Deus fala que Naamã foi até, irmãos, o profeta, chegou no profeta e falou: eu trouxe presentes e vim, porque você é o profeta que cura, e eu vim para ser curado. E nós conhecemos a história, mandou mergulhar, não foi junto com ele já ficou meio estranhado, mas ele trouxe presente, porque ele queria, irmãos, recompensar o profeta. O profeta nem na porta saiu, falou para ele assim: vai, manda ele tomar banho 7 vezes que ele vai ficar curado, vai, é uma autoridade, vai lá, manda ele tomar banho. Irmãos, ele falou: mas ele trouxe presentes. Não quero nada, manda ele voltar com tudo, não quero nada dele. A palavra de Deus fala, irmãos, que vivendo por circunstâncias e não pelo fundamento, o fundamento da obediência, o fundamento, irmãos, de que o profeta disse para ele: não receba nada, não quero nada. Porque às vezes, irmãos, a necessidade ela é muito linda, só que a necessidade é um engodo, irmãos, é um engodo. E Geazi, irmãos, ele recebeu escondido, falou: não, o profeta não quer nada, não, vai embora, tá, já está curado. Foi indo com ele, lá no meio da estrada, foi indo, chegou lá no meio da estrada: então, mas, se você quiser me dar essas roupas aí, eu aceito, o profeta não aceita. A Bíblia fala que ele se tornou leproso na mesma hora, querido. E só que o pior, lembrando aqui o testemunho, né, da Laislane, não é nem Laislane, porque ele se tornou leproso. Depois Geazi aparece novamente, sabe quando? Contando história. Uma pessoa que viu a promessa, Deus manifestar. E se nós falarmos aqui do que Geazi viu, irmão, do que Geazi viu, e ele parou de ver, e diz que a próxima vez que apareceu em outro texto, Geazi, sabe o que ele estava fazendo? Contando história de um dia, quando Deus manifestava e ele participava. Eu não quero me tornar um contador de histórias, eu quero ser, irmãos, permanente no que Deus está fazendo. Quantos estão entendendo, queridos? Quantos estão entendendo aquilo que Deus tem para fazer? Não venda a sua primogenitura, morra diante daquilo que está se levantando contra você, irmão. Se o povo quer te matar, morra, mas fique com a presença, fique com os fundamentos, fique com a boa palavra de Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Isso é fundamento. Isso. Nós temos estado aqui nesta igreja, irmãos, quantas vezes por semana? Quantas vezes por ano? Há quanto tempo nós estamos aqui? E o que nós estamos edificando aqui nessa igreja? Muitas vezes, irmãos, o que nós temos feito, parece que nós não estamos vendo. Sabe por quê? A maioria das coisas que se faz nessa igreja é fundamento, está debaixo da terra.
E eu entendo que quando Deus fala de tijolos, pedrinhas, somos nós. Nós seremos, irmãos, levantados um edifício para o Senhor. Mas o fundamento, Ele está trabalhando em nós. Você crê sim ou não, irmão? Ele está trabalhando em nós. A mesa não é uma agenda de reabastecimento das nossas necessidades. Porque quando nós falamos de mesa, nós falamos de relacionamento. Jesus sentou com eles na mesa. E nessa mesa, irmãos, eu fiz questão de ler o versículo 21, 22 e 23, que parece que dá assim uma murchada no texto, né? Estava vindo bem, falando do pão, da ceia, mas um de vós que senta à mesa vai me trair. Jesus permitiu que houvesse um traidor na mesa. Não somos nós que decidimos quem senta na mesa, é Jesus. É Jesus, irmãos, que decide quem senta. E eu acredito, querido, que Deus, Ele quer transformar o entendimento de quem senta à mesa até o dia que Ele volte. Deus vai fazer alguma coisa, queridos. Então, na mesa não há somente merecedores, na mesa há todos que Deus quer que estejam. E às vezes o diabo está dizendo que você não é merecedor, talvez você está na igreja muito distante do que Deus quer que você esteja. Olha, o diabo ele é mestre de dizer para nós que nós não somos participantes. A única coisa que Deus quer que você seja é participante. Deus quer que você faça parte, irmãos, não seja simplesmente alguém que visita um culto. Ou irmãos, vem num culto, mas não tem parte com nenhum membro da mesa. E há diferença nisso, preste atenção nisso para vocês verem. Deus ele acusa alguém que está na mesa de traição. Ele fala, mas na mesa tem um que vai me trair. Havia, irmãos, alguém que estava participando, mas não fazia parte. E como não fazia parte? Uma das maiores manifestações de adoração da Bíblia, que fazia participação daquele culto, mas não fazia parte, irmãos, da consciência daquela equipe, disse que estava errado aquele momento de adoração lá com Maria. Foi assim ou não foi, irmãos? Maria quebrou o alabastro, derramou sobre Jesus lá e tal, e fez aquele momento de adoração, e a palavra de Deus nos diz, irmão, que o que traiu disse, ó, que absurdo isso, que absurdo, como é que pode alguém, vamos dar isso para os pobres, mas Paulo diz para nós, ainda que eu dê todas as minhas coisas para os pobres, se não houver amor. E talvez nós estamos participando, mas o Senhor está dizendo para nós, eu quero que você faça parte da mudança da consciência da equipe que eu estou colocando na mesa. Eu quero que você faça parte. Precisamos fazer parte, meus irmãos. Então a mesa, vou dizer novamente, não é, querido, uma agenda de reabastecimento das nossas necessidades, mas a mesa é um elemento de desenvolvimento da nossa consciência. Estamos deixando o Senhor edificar os fundamentos dele em nós, os princípios dele em nós, a vida dele em nós, sim ou não? Sim ou não, queridos? Estamos deixando? Estamos com o nosso coração aberto, com o nosso coração rasgado, com a nossa vida diante do Senhor, estamos preparados, estamos diante do Senhor, em nome de Jesus, com nossas vidas, queridos, sendo fundamentadas, trabalhadas, estamos ouvindo o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, mudar a nossa história. Quando você discerne uma traição no seu coração, quando eu decido uma traição no meu coração, eu tenho a consciência de me consertar na mesa do Senhor, eu tenho a consciência de dizer para o Senhor, Senhor, me muda, porque eu não quero ser um participante, eu quero fazer parte. Eu não quero ficar escondendo os meus pecados, eu não quero trazer constrangimento na mesa, a ponto das pessoas estarem dizendo, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Queridos, quem traz dúvida é Satanás. Deus traz convicção nos nossos corações.
Ainda que a convicção seja do pecado, irmãos, porque o homem que se arrepende, a palavra de Deus fala, querido, que ele é perdoado. E a mesa é sobre isso, irmãos. Por que Deus, Por que Deus expõe a traição? Deus expõe a traição, porque fundamentalmente, nós precisamos, diante da mesa, querido, ter os nossos princípios bem claros, organizados. E se estamos trocando o que é, irmão, circunstancial pelo fundamento, Deus vai dizer assim: ó, meu filho, 30 moedas de prata não vai dar nada na sua vida, mas a obediência à minha palavra vai te levar para a vida eterna. Essas 30 moedas de prata vão te matar, querido. Essas 30 moedas vão te trazer um campo de sangue, a Aceldama. Mas a minha palavra vai trazer vida e paz. Vai construir algo eterno dentro de você. Quantos aqui querem as coisas eternas do Senhor, irmão? As coisas eternas do Senhor, irmãos. A mesa é uma referência de eternidade. A mesa é uma referência de... Diga, é uma referência da eternidade. E Jesus, ele traz esse princípio, irmãos, de um infinito passado e nos remete a um infinito futuro. Se você leu comigo a palavra, Jesus chega diante deles e fala: há muito desejei ter com vocês este momento. Veja o que Jesus fala conosco, querido. Jesus, ele traz para nós um infinito do passado e nos remete a um infinito futuro. Ele fala há muito tempo, aqui ó, Jesus, Deus, irmãos, ele fala há muito tempo. Jesus não está falando da semana passada, não está falando, queridos, quando ele nasceu de Maria, não, irmão. Jesus está falando que quando ele estava com o Pai na eternidade, ele está dizendo assim, ó, estamos na mesa, foi por isso que eu vim. Tem muita igreja desejando púlpito, irmão, muito cristão desejando púlpito, querido, isso aqui é circunstancial, porque você vai ter, se alguém te der a oportunidade, você vai ter, irmão, se você estiver preparado. A mesa é fundamental para o seu crescimento espiritual, intimidade com Deus é fundamental na sua vida espiritual, querido. É eterno. Todo o ministério de Jesus é para este momento, nós entendemos. É tipo assim, irmãos, ó. Deus Pai, Deus Filho, né, Jesus e Deus Espírito Santo estão lá na eternidade. Quem já leu Gênesis capítulo 1? Quando eles falam assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que conversa, irmãos. A Trindade no céu está arquitetando a humanidade, está trabalhando um propósito, está estabelecendo um fundamento. Façamos, olha a conversa, não é uma pessoa, é um papo. É como se na eternidade Jesus contasse para nós aqui na mesa da ceia, que eles conversaram sobre isso. Porque Jesus, ele disse assim, ó, eu vim para fazer a vontade do Pai. Tudo. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha o que Jesus fala. Aí Jesus fala, há muito eu quero fazer isso com vocês. Eu vim, foi para isso. É como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estivesse lá no céu, e um falasse para o outro assim, ó, então você vai, meu filho, morrer por eles. Você vai cumprir o seu propósito lá, vai trazer redenção. O seu sacrifício vai remir aquele povo, e eles serão salvos, e eles terão a eternidade. E nesse tempo de 33 anos que você estará lá, o que nós podemos levar daqui, da nossa casa, da casa do Pai, viu, irmãos? Para lá que eles vão entender, que isso vai fundamentar eles. E Jesus disse, a mesa. Um lugar de relacionamentos abertos. Um lugar, ainda que haja traidores, o Senhor está dizendo assim,
há ainda traição nessa mesa. E ela precisa ser revelada. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu sou um traidor da mesa. Eu quero abrir o meu coração para vocês. Eu não conheço toda a Bíblia, mas eu conheço a Bíblia. Fundamental que eu conheça o básico daquilo que Jesus tem me chamado. Fundamental isso. É fundamental isso. E aí a gente começa a pensar qual é o esforço que nós temos feito para conhecer o fundamental de conhecer a vontade. Qual é o esforço que nós temos feito de viver o mínimo, irmãos, da santidade necessária? Isso é mesa. E é por isso que eu estou dizendo que eu sou um traidor da mesa. Porque eu acho que eu sou bem relaxado naquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. E nem como pastor, como participante da mesa. Porque na mesa, irmão, todo mundo está sentado da mesma altura, não tem ninguém melhor do que ninguém ali. Nem Jesus se fez, porque ele tirou a sua roupa, cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos na mesa. Então nós estamos, irmãos, num lugar onde Deus precisa trabalhar o nosso coração para que haja um mover sobrenatural, transformador e eterno. E eterno nas nossas vidas. A mesa é ter parte da intimidade com Deus. Você crê ou não? A mesa não é participar de um evento. A mesa não é um evento. A mesa é um memorial. É diferente. Sabe por quê? Porque Deus fez isso na Páscoa. Ele não fez em outra data. Ele buscou fazer este momento e dizer essa frase, há muito quero ter isso com vocês, em um momento de Páscoa. Por quê? Porque havia um sacrifício envolvido. Mesa é lugar de sacrifício. Mas esse sacrifício não é em favor de um benefício, é em favor da relação. É isso que nós, igrejas, precisamos entender. Não é sobre o benefício, é sobre a relação que nós temos com Deus e nós temos uns com os outros aí. Olha que pessoa bonita que está do seu lado aí, irmão. Você já observou essa pessoa bonita aí do seu lado, sim ou não? É sobre a nossa relação. É sobre a nossa unidade. Poderíamos falar aqui do versículo 4 ao versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 12, que é na unidade que Deus distribui os dons dele. Sim ou não? É a mesma mensagem, é o mesmo contexto. Está tudo aí para nós. E o Senhor tem falado poderosamente no nosso coração. O sacrifício da redenção das famílias, irmãos, está na mesa. Essa mesa que nós estamos tomando aqui, nós temos que reproduzir lá em casa. Lá na sua casa. Você tem que reproduzir. Esse ano, quantas vezes você ceiou com a sua família? Aqui. Não, levanta sua mão. Só você e a sua família. Quantas vezes você estabeleceu a ceia lá na sua casa? Sacerdote, pai de família, mãe de família. Você pegou o suco, pegou o pão, orou, pregou a Páscoa para os seus filhos, porque foi isso que aconteceu em Êxodo capítulo 12. Deus falou assim, ó, vai vir a maldição sobre o mundo, entre para dentro da casa de vocês, fechem a porta, peguem o cordeiro, imolem o cordeiro, sanguem o cordeiro, passem na viga das portas, porque quando o espírito da morte passar, vocês estão debaixo da minha redenção. É sobre isso. Aí você está falando assim, e tem, né, se prega por aí que é só o pastor que pode ministrar ceia. Eu não estou falando disso. Quando eu estou falando da mesa, eu não estou falando do memorial, eu estou falando, querido, do fundamento. Quantas vezes você senta na mesa da sua casa, chama os seus filhos, fala, sente aí, abre a Bíblia e começa a dizer para eles, então Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, Jesus disse isso mais. Amém, meus filhos? Vocês estão entendendo, meus filhos? Mesa, 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 irmãos. Mesa. O púlpito alinha a mesa da eternidade. A mesa alinha o destino, o final, irmãos. A mesa vai te fortalecer muito mais do que o púlpito. O púlpito é um conversando, a mesa é o diálogo da eternidade, dizendo, eu quero levar para eles o que nós temos aqui, uma comunhão em que todos fazem parte.
Glória a Deus. Se Jesus subisse em cima do púlpito da sinagoga e dissesse, um de vós me traiu, irmão, não ia sobrar um na sinagoga. Jesus não tratou essas coisas na sinagoga. Na sinagoga, Jesus leu Isaías 61. E falou dele, porque lugar de púlpito é lugar de Bíblia. É lugar de palavra. E aí, meus amados, nós vamos correr aqui para o final. Sacrifício que é não em um favor de um benefício, mas em favor das partes. Quer dizer, sacrifício da redenção das famílias, da nossa família, da nossa casa, do projeto que Deus tem para nós. Não é a mesa, irmãos, do meio-dia que nós nos sentamos quando nós sentimos fome. Tem horário marcado para almoçar lá, sim ou não, na sua casa? Quem tem horário marcado, irmão? Quem que almoça às 11 horas da manhã aí? Cadê o povo das 11 da manhã? Cadê o povo do meio-dia? Oh, meio-dia está ganhando. Cadê o povo da 1 da tarde? Cadê o povo das 3 da tarde? Ainda tem às vezes, irmão. Tem. Não é essa mesa. Porque essa mesa do meio-dia, querido, é a mesa que nos move pela necessidade. Nos ajuntamos para comer porque sentimos fome. A mesa que o Senhor quer estabelecer nas nossas vidas, meu amado irmãos, é a mesa da reconstrução da consciência do homem espiritual, do pai de família espiritual, da mãe espiritual, dos filhos espirituais, de uma casa que está vivendo o sacrifício da redenção. Está vivendo, irmãos. O cordeiro que foi imolado tem um sacrifício envolvido. Porque se não houver sacrifício, não tem mesa. Não tem mesa sem sacrifício. E então a gente fala de sacrifício e fala da mesa, e às vezes a gente começa a querer entender a vida como eu vou achar lugar para ter mesa. Não, irmãos, você vai achar lugar, vai achar tempo para trabalhar, porque mesa não é circunstancial, mesa é fundamento. Ah, pastor, nós não estamos fazendo mesa, porque nós não temos tempo, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu sou o Júlio, eu tenho 3 empregos. Não, irmão, ainda que aquele que não trabalha não coma, se você pensar, querido, na importância do que esta palavra traz para nós, comida não é essencial, a mesa é fundamento, porque tem muitas famílias se perdendo, porque tem faltado a mesa, tem faltado esse fundamento. Em 1 Coríntios capítulo 11, que nós lemos lá, que Paulo também fala da ceia, e lá Paulo, como uma igreja gentílica, Paulo ele fala, vocês não têm comida na casa de vocês? Vocês vão para a casa do Senhor para ceiar, e enquanto uns comem muito, outros passam fome, e outros se embriagam? Todo mundo participa, mas ninguém tem parte um com o outro. Não há uma ligação da consciência, do entendimento do que está sendo feito. E nós não somos uma igreja gentílica, nós somos uma igreja de filhos. Glória a Deus. Nós somos uma igreja de filhos. Então Paulo ele vai discorrer no capítulo 11 sobre a ceia. Ele continua falando, irmãos, desta vida espiritual no capítulo 12, com seus dons espirituais, ministérios, e vai desenvolvendo, e aí ele chega no capítulo 13, ainda falando da mesa do Senhor, e desse envolvimento das partes, sabe, dessa reconstrução, querido, da vida espiritual, dos filhos dele, e aí ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como? Um sino que soa. Aí o sino do meio-dia, nós falamos isso aqui na quinta-feira. Eu vou voltar a falar, porque na quinta-feira, irmãos, tem muito crente que não vem na casa de Deus. Deve ser o Júlio, está trabalhando muito, querido. Trabalhando muito. Mais de um culto é muito. Sabe o que é demais? Mais de um culto da semana. A gente vê já uma falta de paciência de muitas pessoas num culto de domingo. Num culto. Pensa num homem que foi transformado, foi o Henrique. Vou falar do Henrique.
O Rick vinha para cá, irmão, ficava balangando a perna dele lá o culto inteiro, assim, ó. Não balanga mais. Agora o Henrique senta e ouve a palavra, querido. Eu acredito, tenho certeza, e conversando com ele todos os dias, que o princípio da mesa está entrando no coração dele. Está entendendo a importância do peso desta palavra, irmãos? Sabe por quê, queridos, que eu estou falando isso como pastor? E essa é uma palavra pastoral, igreja. Nós ficamos 2 horas de frente da televisão assistindo algo. Um filme. E às vezes nós achamos que um culto 2 horas é muito. Mas esse princípio da mesa veio, queridos, para alertar o nosso coração em relação ao peso da palavra e daquilo que essa palavra está nos projetando. A palavra está nos projetando. E a reconstrução daquilo que nós fazemos parte é agora. Se você não consegue participar de cultos, não consegue, irmãos, ter uma regularidade de culto, não consegue, e não que culto, eu estou falando aqui que culto não é importante, eu estou falando para você que mesa é importante. Veja que não é uma palavra religiosa de um pastor que está querendo você aqui semanalmente. Mas na verdade é um pastor que está olhando a congregação já há 10 anos e observando que tem corações longe desta mesa. E vivendo, irmãos, circunstâncias, ainda que está conseguindo manter uma assiduicidade aqui dentro, assim, relativa. Às vezes dá aquelas faltadas de um mês. Quem aqui falta um mês? Não levanta sua mão, não. O que essa palavra está revelando, o que essa palavra está dizendo, olhe para o seu coração, você está traindo a mesa. Você está traindo a relação, primeiramente com o Cordeiro, aquele que não se negou nada, mas se te deu, para que você tenha vida e vida em abundância. Na verdade, Deus está revelando o nosso interior, como revelou o interior de quem o traía. Mas às vezes a gente acha, irmão, que pecado é traição, pecado é adultério, pecado. Não, irmãos, não, colocar alguma coisa acima de Deus é pecado. Idolatria é pecado. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Eu fico assustado quando vocês ficam muito calados. Na verdade, a mesa revela, sabe por quê? Porque enquanto nós estamos no caminho, Deus está nos mostrando que nós temos coisas para consertar. É o amor do Pai nos chamando para a mesa e dizendo: vem, meu filho, vem, ainda tem lugar nessa mesa. A palavra de Deus, querido, a mesa ela é tão referência para a eternidade, que tem uma parábola, fala que um homem fez um banquete e chamou todo mundo, mas as pessoas estavam ocupadas, irmãos. As pessoas, um estava vendendo boi, outro estava se casando, outro estava comprando terra. E aí o homem voltou e falou para eles assim: eles não podem vir não, que está todo mundo ocupado. Diz, irmãos, e essa parábola é sobre o Senhor. Esse homem ficou irado e disse: então agora você volta, porque mandou chamar, irmãos, os bonitos, as famílias tradicionais. Agora vai lá e chama todo mundo nas vielas, todo mundo está na rua. Eu quero essa casa cheia. Queridos, a eternidade há lugar para todos, mas há lugar para todos que entendem o seu lugar na mesa. E a palavra de Deus fala que aquele lugar ficou cheio. Nós não podemos correr esse risco, queridos, de, enquanto nós estamos caminhando, não observar que Deus está chamando a nossa atenção para consertarmos as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então esse sino do almoço, eu falei isso quinta-feira, mas ainda quero transliterar isso para você, porque ainda mais para nós que é uma cidade pequena, tem muito rural aqui, a gente vai entender isso facilmente. Qual que é a relação que você acha que um porco tem de uma galinha? O coxo. Um coxo. Se você jogar um coxo no terreno, aí você gritar lá, ti, 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 o que vai vir, irmãos? E se você gritar coxo, coxo, coxo? Mas ainda assim, irmãos, se você jogar um coxo lá e jogar comida, esses animais, eles todos vêm para comer no coxo. Esse é o sino que retine. Esse é o sino do meio-dia, onde todos se reúnem por causa de uma necessidade, não por causa do fundamento, não por causa da presença, não por causa das coisas que são eternas. E nós não somos esse povo. Quantos podem dizer amém por isso? Amém, amém, queridos? Nós não somos, irmãos. Há algo que nos liga maior, e a Bíblia fala que é o amor. Jesus é a nossa ligação, é a palavra dele, é a ordem dele, é a ordem de Jesus sobre as nossas vidas. Será que nós estamos, irmãos,
nos ajuntando pela necessidade ou pelos princípios. Que comunhão tem, queridos? Que comunhão nós temos? E essa é a mesa que vai produzir memória em nós. Essa é a mesa que vai produzir memória em nós. Escutem isso, para nós encerrarmos e orarmos e tomarmos a ceia. Não adianta levar, irmãos, nossos filhos a um culto, se isso não gerar na vida deles identidade. Não adianta nós levarmos os nossos filhos 20 anos na igreja, a um culto, se esse culto não traduzir para eles a mesa do Senhor. Não adianta. Tem que traduzir a mesa. Eu, durante esses 10 anos aqui, eu vi muitos adolescentes se desviarem e irem para o mundo. Estava aqui, estava dançando, estavam aqui cantando. Todos os domingos. Porque adolescente não é de faltar em culto, irmão. Você dá um ministério para o adolescente, ele não falta. Ele fica firme. Mas muitos se desviaram. E aí o meu coração pergunta: o que faltou, irmãos? Eu tenho certeza, faltou mesa. Faltou mesa. Eles sabem direitinho qual que é a liturgia de um culto. Mas eu disse isso aqui quinta-feira: liturgia aprendida não é sustentável, porque ela é relativa. Não se sustenta, irmãos. E muitas famílias estão se sucumbindo. Então a palavra dessa é para que os desviados acabem. E cada desviado volte a ser um filho de Deus. Por causa da identidade que Jesus gera através da mesa. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.